Olá galera que acompanha o canal Física e Matemática. Faz um tempo que eu não posto nenhum vídeo, mas hoje nós vamos postar vários vídeos para dar andamento no projeto. Bom, esse é o vídeo 17 do curso Operações Fundamentais. E hoje a gente vai trabalhar com divisão entre dois números, só que números decimais. Como assim números decimais? Nas aulas anteriores a gente já trabalhou com a divisão, de várias maneiras diferentes. Bom, primeiramente a gente aprendeu a dividir dois números inteiros e o resultado era inteiro. Por exemplo, 10 dividido por 5, que dava 2. Depois a gente aprendeu a dividir dois números inteiros, na verdade isso foi a aula passada até, cujo resultado não dava um número inteiro, dava um número decimal. Por exemplo, 1 dividido por 2, 0,5. Hoje nós vamos aprender um outro tipo de divisão. Uma divisão mais geral até do que todos os casos que a gente viu. A divisão entre dois números decimais. Vamos ver que, na verdade, trata-se apenas de uma extensão do que já aprendemos. Então, se você já aprendeu aqueles métodos de divisão do primeiro caso e do segundo caso, você vai ver que automaticamente você já sabe como dividir os números decimais. Então, preste atenção que vai ser legal. Vamos começar com o primeiro problema. Por exemplo, queremos resolver o resultado de 0,25 dividido por 0,2. Bom, para quem não estudou ou quem não se lembra, não vai conseguir fazer essa operação. Mas nós já estudamos várias coisinhas e vamos partir de uma coisa muito comum na matemática. Vamos partir do que sabemos para tentar resolver o que não sabemos. Então a ideia que me remete agora é o seguinte, é transformar esses números decimais em frações. Por que eu vou fazer isso? Você me pergunta. Porque eu sei trabalhar de todas as maneiras com frações. Então vamos olhar para esse primeiro número decimal. Já sabemos que esse primeiro número decimal, olha, o jornal agora reconhece as minhas coisas, né? Esse primeiro número decimal nós sabemos que é 25 sobre 100. Por quê? Porque tem duas casas decimais. E esse segundo número decimal, a gente já sabe que é 2 sobre 10. Então, agora, transformamos uma coisa que não sabíamos resolver em algo que sabemos. Então, na verdade, essa operação é a divisão entre duas frações, que é 25 sobre 100 dividido por 2 sobre 10. Agora, a gente pode aplicar a regra que aprendemos sobre a divisão de fração. Repetindo a primeira, que é 25 sobre 100, vezes o inverso da segunda. Vou botar de verde para você ver que eu estou invertendo, então fica 10 sobre 2. Já aprendemos também que 100 é 10 vezes 10. Então, para simplificar essa operação, se 100 é 10 vezes 10, eu estou multiplicando por 10 e dividindo por 10, percebe isso? Eu posso eliminar esse 10 daqui. É a mesma coisa de só cortar o zero que eu mostrei, lembra? Então, vai ficar 25 vezes 1, 25. Lembrando que eu cortei, mas não virou zero, vira 1, certo? É bom você entender isso. E aqui fica 100, que não é mais 100, é 10. 10 vezes 2, 20. Bom, a gente pode agora fazer o processo contrário. Transformar essa fração numa divisão, que é 25 sobre 20, que é a mesma coisa que 25 dividido por 20. Agora vamos dividir isso com o que aprendemos na aula passada. Então, na aula passada, a gente aprendeu a fazer esta operação, então não tem problema nenhum. Lembrando, se não entendeu qualquer uma dessas partes do problema que eu estou fazendo, não entendeu como transformar um número decimal nessa fração, ou como dividir as frações, é bom você dar uma olhada nas aulas anteriores do curso Operações Fundamentais, certo? Então, 25 dividido por 20. Então, 1 vezes 20, 20. Então, menos 20 para cá, sobrando 5. Não tem nenhum número mais para descer. Então, a gente precisa descer a quantidade infinita de zeros que nós temos. Então, um zero aqui. Se eu descer esse zero, eu coloco uma vírgula. E tem que botar um número aqui, né? Então, 2. 2 vezes 20, 40. Não dá mais do que isso. 50 menos 40, 10.
Posso descer mais um zero, lembrando, apenas um de cada vez. E sempre quando eu desço alguma coisa, eu tenho que colocar algo aqui, certo? Porque essa é a regrinha que a gente criou. 5 vezes 20, 100. Menos 100, 0. Então, a gente acabou de determinar que o valor dessa divisão é 1,25. Então, veja, partimos do que sabíamos para resolver algo que não sabíamos. Isso é muito comum na matemática. E ele não reconheceu que eu queria fazer um círculo. Bom, para quem acompanha os vídeos sabe dos meus problemas com o Chorno, né? Porque algumas vezes ele reconhece o que quero fazer e outras não. Então, para quem está assistindo pela primeira vez os canais, se acostumem com esses problemas com o programa que eu utilizo. Mas eu gosto muito desse programa. Agora vamos tentar resolver mais um caso e mais dois no caso, para a gente tentar enxergar alguma regra aqui que acontece. Então, vamos tentar agora dividir 1,36 por 0,4. A gente já aprendeu que 1,36 é 136 sobre 100. E também aprendeu que 0,4 é 4 sobre 10. Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Dividir essas duas frações. Então, 136 sobre 100 dividido por 4 sobre 10. Então, vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu fiz ali em cima, então não preciso repetir o mesmo argumento, né? Como se eu cortasse o zero aqui e ficasse 136 vezes 1, que dá 136, e 4 vezes 10, 40. E transforma essa fração numa divisão, que a gente já viu que a fração pode ser interpretada como uma divisão. Então, sobre 40. Então, vamos lá dividir, né? Então, 3 vezes 40 dá 120. Então, vem menos 120 para cá. Sobrando 16. Não tem mais nenhuma casa para eu descer. Então, desço o zero da infinita quantidade de zeros que eu tenho. E quando eu faço isso pela primeira vez, eu coloco uma vírgula. 4 vezes 40, 160. Menos 160, nos sobra zero. Então, nós temos como resultado 3,4. Então, mais uma vez, esse é o resultado da nossa divisão. Então, lembre-se, isso aqui a gente vai tentar enxergar um mecanismo prático. Esse não é o mecanismo prático ainda. Na verdade, seria meio estranho, né? Eu ter que estar transformando em fração para multiplicar e dividir. Deve ter algum mecanismo para resolver isso. E, na verdade, tem e eu vou mostrar a vocês. Só vou mostrar mais um caso para quê? Para quando eu tiver esses três casos e eu utilizar o mecanismo prático, mostrar que todos chegam na mesma resposta. Então, nós temos o exemplo 3. No exemplo 3, temos que dividir 6,12 por 1,2. Então, mais uma vez, podemos transformar 6,12 em 612 sobre 100. E 1,2 podemos transformar em 12 sobre 10. Agora, podemos dividir essas duas frações. 612 sobre 100 dividido, levantar aqui um pouco, né? Por 12 sobre 10. Então, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, lembrando, esse aqui inverte, fica 10 sobre 12. Pela argumentação que a gente já viu, esse 0 corta com esse. Essa vez ele não consegui cortar o 0. Corta com esse. Então, fica 612 sobre 120. Agora, nós vamos resolver essa divisão. Porque a gente já viu que uma fração ela pode ser interpretada como uma divisão. Então, vamos lá. 5 vezes 120 dá quanto? Se você pensar, 500, 600. Vem menos 600 para cá.
ok? Então, nós agora sobra 12, ok? Aí já desci todos os números. Então eu preciso descer o primeiro zero da minha quantidade infinita de zeros. Então se eu desci o primeiro zero, eu coloco uma vírgula, ok? Então, 1 vezes 120, 120, menos 120, sobra zero. Então acabamos de descobrir que o resultado disso é 5,1. Então veja que dessa maneira não tem problema nenhum dividir dois números decimais. É só você entender o que significa o número decimal e aquelas interpretações que a gente já estudou. Agora, nós vamos tentar determinar um mecanismo prático para resolver isso. E você vai ver que é bem simples. Vamos pegar todos esses casos e desenvolver uma metodologia. Eu vou apresentar ela para vocês e vou mostrar que ela foi equivalente aos casos que resolvemos. Bom, a ideia é o seguinte, vamos pegar o primeiro problema. Deixa eu olhar que eu já esqueci. Vou copiar aqui. 0,25 dividido por 0,2. Então, vamos botar uma estrelinha aqui. Nós tínhamos 0,25 por 0,2. A ideia é o seguinte, iguala a quantidade de casas decimais, certo? Bom, observe que aqui tem duas casas decimais. E aqui só tem uma. Mas não há problema nenhum em acrescentar um zero. Porque continua o mesmo número. Você sabe disso, a gente já estudou. Então não tem problema nenhum, pois 0,2 é a mesma coisa que 0,20. Então se você parar um pouco para pensar, quando eu faço isso, na verdade eu estou transformando essa divisão em 25 dividido por 20. Ou seja, estou eliminando as vírgulas. Estou matando as vírgulas. Aí se você pensa, isso não tem sentido. Na verdade, isso faz total sentido. Veja bem. Se eu pegar 0,25, é 25 sobre 100. Dividido por 0,20 é 20 sobre 100. Quando eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, o 100 mata o 100. Então fica 25 sobre 20. Então, realmente, o que a gente acabou de fazer tem total sentido. Então, para dividir dois números decimais, basta igualar a quantidade de casas decimais de cada um. E pronto, e cortar as vírgulas. E o resto a gente já sabe, pois a gente aprendeu na aula passada. Então, vamos agora dividir 25 por 20, que na verdade foi o que fizemos no outro caso. Percebam bem, chegamos na mesma operação final. 25 por 20. Então, realmente, no primeiro caso, esse nosso mecanismo prático ele funcionou. E a gente já sabe que vai dar 1,25. Então, no segundo exemplo, a gente tinha 101,36 dividido por 0,4. Então, do mesmo jeito, iguala a quantidade de casas decimais. Então, aqui tem duas. Então, vou igualar para ficar duas também. E elimina as vírgulas. Então, vai ficar 136 dividido por 40. Mas você pode pensar, eita, é 0,40. É, mas esse zero antes não vale porcaria nenhuma. Então, é por isso que a gente não precisa colocar, certo? Porque 0,40 é a mesma coisa que 40. Você está botando zero antes porque tá. E veja que é a mesma coisa que deu aqui em cima. 136 sobre 40. E aqui a gente vai ficar, no caso 2, aí você pode perceber. Opa, teve um problema aqui, certo? É porque eu repeti duas vezes, mas tudo bem, tranquilo. Então, 136 sobre 40, percebam aqui, certo? Que é o que a gente chegou também. Então, a gente já sabe que vai dar 3,4. Então, 3,4. E, mais uma vez, é igual o que já estudamos. E, por fim, no outro caso, no último caso, nós tínhamos
612, que é 6,12 na verdade, dividido por 1,2. Então, como eu disse, aqui tem duas casas decimais, então vamos igualar. Tem duas e duas, e eliminar as vírgulas, então fica 612 dividido por 120. E se a gente for olhar no terceiro exemplo, dá isso também, 612 dividido por 120, chegamos na mesma operação para resolver a conta e dá 5,1. Não preciso fazer de novo. Então, realmente, encontramos já um mecanismo prático para resolver divisão. E qual é? Iguala a quantidade de casas decimais, aqui tem duas, aqui também tem que ter duas, e elimina a vírgula, que morre, pá, e aqui morre. Só isso. Vamos para os exemplos? Vou fazer bastante exemplos desses para mostrar a vocês como essa coisa funciona. Alguns exemplos simples, outros mais difíceis, mas é assim mesmo. Então vamos lá, para o exemplo 1. Então, o exemplo 1 é o mais daqueles bem básicos mesmo. Vamos dividir 2,5 por 0,12. Então, a ideia é igualar a quantidade de casas decimais. Então, aqui tem duas casas decimais, não é isso? Duas. Mas aqui só tem uma. Então, a gente vai igualar isso. Então, vai ficar 2,50 dividido por 0,12. Agora que tem a mesma quantidade de casas decimais, 2 e 2, o que é que a gente faz? Elimina a vírgula. Então, na verdade, nossa operação é 250 dividido por 12. Isso aí é tranquilo para a gente fazer. Então, novamente, se tiver dúvida em como fazer essas divisões, revisem as aulas sobre divisões de números inteiros e divisão de dois números inteiros com o quociente decimal. Então, 250 dividido por 12. Então, 2 vezes 12, 24. Então, vem menos 24 para cá. 25 menos 24, 1. Descendo 0. 0 vezes 12, 12. 0, quer dizer, foi mal. 0. Então, vem menos 0 para cá. 10 menos 0, 10. Lembrando, por que eu botei esse 0 aqui? Porque sempre quando eu desço alguma coisa, eu sou obrigado a colocar um número aqui. Você tem que lembrar disso. Agora, não tenho mais nenhum número para descer. Então, desço o meu primeiro zero da quantidade infinita de zeros que eu tenho aqui. Lembrando disso. Então, vem uma vírgula. Certo? Agora, nós vamos pensar no número que vezes 12 dá mais próximo de 100. Vamos chutar o 8. 16 sobe 1, 96. Então, é o 8, realmente. Então, um bom chute. Então, 8. Então, menos 96 para cá. 100 menos 96, 4. Posso descer um 0. Lembrando, um 0 de cada vez, né? Então, desci um 0. Então, aqui tem que ser 3. Que dá 36. Então, 40 menos 36, 4. Desce 0 de novo. Posso descer um 0 toda vez, lembrando disso, né? Então, 3 de novo. Dá 36. Então, você percebe que vai ficar esse 3, 3, 3, 3, 3, né? Porque o 36 está se repetindo. Fica 4, 40, 4, 40, 40, 40, 40 e assim vai. Então, o resultado da minha divisão é, já que esse é o número que está se repetindo, 20,8333 e assim vai. Eu não me recordo bem se essa é a primeira vez que aparece esse tipo de número. Esses números decimais, eles são chamados de dízimas periódicas, certo? Por quê? Porque tem um número dentro do decimal que ele fica se repetindo infinitamente. Infelizmente, eu agora não posso mostrar a vocês como transformar esse tipo de número em fração. Mas, no curso que eu farei no futuro sobre álgebra, eu mostrarei isso de maneira bem clara. Certo? Então, lembrando, este é o resultado da divisão. É 20,833333. Aí você pensa, isso não é um resultado exato. Na verdade, esse é o resultado exato, sim. É porque eu não posso representar esse resultado sem que tenha essas infinitas casas decimais se repetindo. Mas é exato. Exato no sentido que é a resposta do problema, certo? Então, vamos para o segundo exemplo.
Então veja que não tem mistério nenhum comparado às outras divisões que já resolvemos. Na verdade sempre é assim, né? A matemática ela parece ser tão misteriosa, mas na verdade ela é muito simples se você tentar entender a estrutura lógica dela, porque ela tem uma lógica própria. Então vamos dividir 12,36 por 0,8. Então, mais uma vez, a quantidade de casas decimais não está igualada, porque aqui tem duas casas decimais. Que casas decimais é a quantidade de números depois da vírgula. E aqui só tem uma casa decimal. Então, precisamos igualar. Então, vamos igualar 12,36 dividido por 0,80. Mais uma vez, acrescentar esse zero depois, ele não muda nada o valor do número. Então, eu não estou mudando nada. Só estou deixando de uma maneira mais bonita. Mais interessante, vamos dizer assim. Então, aqui eu corto a vírgula e corto a vírgula. Mostrei para vocês por quê, lá em cima. Então, nós temos 1.236 dividido por 80. Isso aí, tranquilinho para a gente fazer. Você já fez tanta divisão, né? Divisões gigantescas. Essa aí é mais uma. Então, vamos pensar. 2 vezes 80, 160. Então, já não pode ser 2, tem que ser 1 mesmo. Então, menos 80. Então, 123 menos 80, se você fizer a conta, dá 43. Certo? Desce o 6 agora. 5 vezes 80, 400. Então, vem menos 400 para cá. Sobrando 36. Como sobrou 36 e não tem mais nenhum número para descer, eu acrescento o meu primeiro zero do infinito estoque de zeros que eu possuo. Então, quando eu acrescento esse primeiro zero, surge uma vírgula aqui. Então, 4 vezes 80, 320. Então, vem 320 para cá, certo? 360 menos 320, 40. Posso acrescentar um zero, né? E não bota nenhuma vírgula a mais. Lembrando, é só uma vírgula que o número tem. Agora, 5 vezes 80, 400. Então, menos 400 para cá. E 400 menos 400, 0. Então, o resultado da minha divisão, desta divisão, certo? Que é equivalente a essa, é 15,45. Vamos agora fazer um terceiro exemplo. Exemplo 3. Bom, no exemplo 3, vamos resolver 27,8 dividido por 0,36. Então, é bem simplesinho isso. Novamente, aqui tem uma casa decimal e aqui tem duas. Então, preciso igualar a quantidade de casas decimais. Então, vai ficar... É a primeira que precisa ser complementada, lembrando, certo? 27,80. Lembrando que acrescentar esse zero não vai mudar em nada o valor. E aqui 0,36. Bom, agora eu posso cortar a vírgula. E vai ficar 2.780 dividido por 36. Ok? Então vamos nessa. 2.780 dividido por 36. Bom, 27 é menor, né? A gente tem que ir para a belezura do 278. Então, vamos testar o número. 3 vezes 7, 21. Eu vou tentar o 7, certo? Ou 7 ou 8. Então, 6 vezes 7, 42. Sobre 4. 3 vezes 7, 21. Com mais 4, 25. Eita, ó. Muito provavelmente é o 7. Porque não cabe mais um 36 aqui. Na verdade é o 7, pois não cabe mais um 36, que ficaria 288. Então não pode. Então é o 7 mesmo. Então, menos 252. Então, 8 menos 2, 6. 7 menos 5, 2. E 2 menos 2, 0. Aí desce o próximo 2, não é isso? O 0, desce o 0, quero dizer. Desceu o 0 e ficou 260.
Então, continua sendo 7, tá vendo? Que aqui é 252, está muito próximo ainda. Continua sendo 7. Então, menos 252, que fica 8. E desce o primeiro zero do estoque infinito de zeros que eu tenho. Quando isso acontece, danamos uma vírgula neste número. Então, tem que ser 2 aqui. Então, 36 vezes 2, 12, sobe 1, 7, 72. Então, menos 72. 80 menos 72, 8. Certo? Aí, mais uma vez, desce um zero. Novamente, eu posso descer um zero de cada vez. Lembrando, só um. Então, 80, de novo 2. Aí vai ser 72 de novo. E vai sobrar 8. Então, você já entendeu que vai ficar 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, né? Então, eu estou tentando apresentar a vocês as dízimas periódicas. Então, 77,222 e assim vai. Então, esse é o resultado da minha divisão. Novamente, isso não significa que eu estou aproximando nada. Na verdade, eu não estou aproximando mesmo nada, não. Eu só estou resolvendo e descobri que este número tem infinitas casas decimais cujo 2 se repete. Ok? Esse é o resultado. E é chamado de dízima. Deixa eu colocar o nome aqui. Periódica. Periódico, acho que tem um acento aqui. Bom, agora nós vamos para o exemplo 4. Então veja que o caminho que a gente vem tomando, ele é bastante lógico. A gente vai apresentando um assunto, depois outro, e assim, utilizando os assuntos anteriores para apresentar um novo assunto e resolver esses problemas do novo assunto. Logo depois, tentar encontrar um método prático para resolver o problema, para não ficar fazendo todas aquelas contas, tudo de novo, né? Se você entende a lógica uma vez, não precisa estar repetindo ela várias e várias vezes. Então agora nós temos o primeiro resultado com números negativos. Então a gente já sabe trabalhar com divisão de números negativos, certo? Então não tem nenhuma magia. Se você não lembra, dá uma olhadazinha sobre regras de sinais e divisão com números inteiros, porque aí fica claro. Bom, nessa divisão, nós temos o quê? Um número com nenhuma casa decimal. Então perceba que não tem vírgula e nada. Então não tem nenhuma casa decimal. E aqui nós temos duas. Então precisamos igualar. Então isso aqui ficaria 27,00. Lembrando, isso não vai alterar nada o valor do 27. E esse aqui fica 0,04. Então, como está igualado, corta as vírgulas. Novamente, por que você acha que eu posso cortar as vírgulas? Vou fazer só mais uma vez a argumentação. Porque, veja, eu tenho 27,00 dividido por 0,04. Ok? Pense, 27,00 é 2.700 dividido por 100. Não é isso? E 0,04 é 4 dividido por 100. Então, eu vou repetir a primeira. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. E quando eu corto, fica 2.700 sobre 4. Ou seja, é como se eu realmente tivesse cortado a vírgula. Então, eu realmente posso cortar a vírgula sem medo. E você sabe mostrar por quê agora, né? Então, apagando aqui. Então, nós temos agora 2.700 dividido por 4. Isso aqui é facinho, facinho. Então, 2.700 dividido por 4. Bom, 4 vezes 7, 28, né? Então, não é 7. Então, 4 vezes 6, 24. Então, 27 menos 24, 3, desce um 0. Ok? Bom,
Agora nós precisamos descobrir que número vezes 4 dá mais próximo de 30, que é 7. 4 vezes 7, 28. 30 menos 28, 2. E desce o 0. E 5 vezes 4, 20. Menos 20, 0. Então isso aqui deu um resultado exato, 675. Agora lembrando, olha os sinais. Aqui é menos. E a gente já sabe que aqui tem um maisinho, né? Que não precisa estar aparecendo. Então, se são sinais diferentes, o resultado é negativo, 675. Então, menos 675 é o resultado. Ok? Vamos agora para um quinto exemplo. Nesse quinto exemplo, nós vamos ter menos 154,6 dividido por menos 6,1. Ficou meio voando a letra, mas tudo bem. Bom, aqui você percebe que tem uma casa decimal. E aqui também tem uma casa decimal. Então não precisa igualar, porque já está igualado. Então é só cortar as vírgulas. Então vai ficar menos 1546 dividido por menos 61. Muitas vezes você deve ter perguntado, por que eu boto o número negativo aqui entre parênteses e aqui não? Bom, veja que aqui eu tenho um operador. E menos também pode ser pensado como operador. Então na matemática, os matemáticos não gostam muito de colocar dois operadores colados. Então por isso que eu boto esse parênteses, certo? Só por causa disso. Bom, agora vamos dividir. 1546 dividido por 61. Então tem que ser 154, né? Então a gente já sabe que é 2. Porque não pode ser 3, daria 180, então passa. 183 daria, na verdade. Então, dá 122 aqui, então vem menos 122. Bom, então dá 32, sobra 32, né? Para dar 154, sobrando 32. E desce o 6 agora. Então isso aí dá 5,300. Eu acho que dá 5, vamos ver. 5 e 30, 305. Então tem que ser 5 mesmo. 5 vezes 61, 305. Então vem menos 305 para cá. 326 menos 305, 21. Não tem mais nenhum número para descer. Então, como a gente viu na aula passada, coloco um 0 e boto uma vírgula. Eu estou descendo o primeiro zero do meu estoque infinito de zero que eu possuo. Bom, 210, né? Então, ou é 3, é 3. Tem que ser 3, porque 4 passaria. Então, dá 61 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18. Então, 183. E sobra 27. Não é isso? Sobrando 27, a gente já pode descer com um zero de cada vez, mas pode descer zero sem medo agora, certo? Então, 270. Ou é 4, 5 não pode, porque se fosse 60, 5 vezes 60 daria 300, já passaria. Então tem que ser 4. 4 vezes 61. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então 244. Então menos 244. Então 270 menos 244 fica 10 menos 6. 10 menos 4, 6. Peguei emprestado, devolvo. Lembrando, né? 7 menos 5, 2. E 2 menos 2, 0. Então dá 26. Aí eu posso descer um 0 sem problemas aqui, não é isso? Eu descendo 0, vai ficar como? 4 dá... Ainda continua sendo 4. E a gente já fez e fica 244. Que dá 16, sobra 16, né? Eu vou fazer essa bem muitas para ver se aparece alguma dízima. Mas, novamente, não precisa fazer tanto, porque muitas vezes a gente nem está interessado no valor exato da divisão, se for muito grande, muitas casas decimais. Algumas vezes uma aproximação já é o suficiente. A gente vai falar de aproximação
mais no futuro, certo? Então, 160. Agora, não pode ser mais 4, né? Nem pode ser 3 também, tem que ser 2. Então, dá 122, menos 122. Ok? 160 menos 122, 38. Aí desce um 0. Então, veja, eu posso continuar por muito tempo nisso. Talvez eu encontre um... Olha, se for uma dízima periódica, vai ter um período. Agora, ele pode ser muito grande, certo? Mas, novamente, a gente não está interessado no valor exato da coisa. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode aproximar. Então, o símbolo para aproximação é esse aqui, ó. Vamos supor que você quer aproximar para 3 casas decimais, que já é bom o suficiente. Então, olha essas 3 aqui, ó. Veja esse 2. 2 é menor que 5. Então, obviamente, isso não está mais próximo de 300. Ó, pense bem, está mais próximo de 344 ou de 345? Obviamente, de 344. Está mais próximo dele. Não é isso? Do que deste aqui. Eu teria que botar 8 para chegar nesse. E para isso, só precisaria tirar 2. 0,2. 0,002 no caso, né? Na verdade, isso. Eu teria que tirar isso. E aqui eu teria que adicionar isso. Então, este aqui está bem mais próximo do que este. Certo? Então, perceba que eu posso arredondar tranquilamente para 25,344. Perceba mais uma vez que eu não usei sinal de igual. Usei uma aproximação, essas ondinhas aqui. Ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Exemplo 6. Não tem mais exemplo, galera. Eu pensava que tinha aqui nas minhas notas, mas não tem. Bom, eu só acho que bem interessante ter entendido bem esse negócio da aproximação aqui dos números, certo? Porque ele está muito mais próximo de 344 do que de 345. Bom, se você gostou da videoaula, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida nessas coisas. E acredito que esse tipo de videoaula ajuda muito a tirar essas duvidazinhas, tá bom? Então, assista ao próximo vídeo do Operações Fundamentais, que vai ser uma revisão de tudo que a gente aprendeu, com problemas mesmo, então aqueles probleminhas com enunciado e tudo mais. Então, valeu aí, até a próxima e visite também o site do Físico Matemática. Lá a gente posta listas. As listas estão demorando um pouco para ser postadas, mas com o tempo vão postando, certo? Já tem 2 lá, do Operações Fundamentais, então a gente sempre vai desenrolando o curso com o tempo. Então valeu aí, até mais!